Oi, gente! Nossa, que delícia estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos, da minha vivência. Me deram poucos minutos, eu sou mineira, queria ficar aqui o restante da tarde conversando, trocando, falando com vocês um pouco, mas eu vou trazer um pouquinho das minhas percepções. Como ele disse, eu acabei de chegar de Nova York, eu estava na Semana de Clima, representando o Brasil em algumas agendas da ONU e representando a minha empresa Futuros Possíveis em alguma das agendas de Colômbia. Então, eu participei das discussões sobre clima, participei das discussões sobre direitos humanos e participei de várias outras discussões que tangem tudo que está sendo decidido aqui no Brasil e principalmente como isso nos impacta, né? Emergência climática também diz sobre a periferia, apesar de não ser o que a gente vai falar hoje, tá? Eu queria falar com vocês sobre a inovação além do Vale do Silício. Quem aqui conhece o Vale do Silício, já ouviu falar? Levanta a mão. Quem não ouviu falar, não sabe o que é? Pode levantar a mão também. O Vale do Silício, ele é tido como o lugar de maior inovação do mundo. O Vale do Silício ele fica na Califórnia e lá estão empresas como Microsoft, Apple, empresas que são grandes potências, né? Grandes big techs. E tudo que sai de inovação é do Vale do Silício. Tudo que sai de tecnologia é do Vale do Silício. Mas é importante também que a gente conheça o que por muitas vezes a gente tem chamado, e uma amiga minha falou sobre isso, que é a Monique Everi, do Vale do Silêncio. Por muitas vezes o Vale do Silêncio é a nossa periferia, que é aquele vale que tem tanta inovação quanto, mas é pouquíssimo falado. Então a gente chama de Vale do Silêncio, né? E aí, quero mostrar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Então este ano eu estive em Harvard, no MIT e na ONU, como eu trouxe aqui para vocês. Em Harvard, eu bati muito papo com alguns professores sobre inteligência artificial, tecnologia, inovação. No MIT, eu conversei muito sobre tecnologia, sobre o que tem de novo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E na ONU, a gente falou muito sobre direitos humanos, sobre tecnologia e sobre inovação. Mas antes de compartilhar o que eu aprendi, eu queria perguntar para vocês, o que é tecnologia? Já que a gente não está podendo se falar, né? Eu queria que vocês fizessem um exercício de imaginação. Vamos pensar que a gente está pesquisando no Google, não vale pesquisar agora, hein? O que é tecnologia? E aí, eu queria que vocês imaginassem o que vem na mente de vocês. E eu vou falar algumas palavras e vocês levantem a mão dizendo sim ou não para essas palavras. Quando você pesquisa o que é tecnologia, um computador vem na sua mente? A maioria sim, né? Quando a gente fala de tecnologia, um celular vem na sua mente? Legal. Internet? Muito legal. O que é legal, porque isso é tecnologia. Quando eu coloquei no Google, o que é tecnologia? Ele me trouxe óculos de realidade virtual, internet, computador. E isso é tecnologia. Mas isso também é. Quem aqui pensou numa tecnologia como uma churrasqueira de tijolo? Não vi ninguém. Mas isso é uma tecnologia, gente. E isso é uma tecnologia, por muitas vezes, presente dentro dos nossos lares. Sabe por que a gente não considera isso como tecnologia? Porque a gente chama de gambiarra. A gente dá um nome diferente para aquilo que a gente está criando. Na verdade, a gente permite que as pessoas coloquem nomes diferentes do que a gente está criando, porque aí a gente não utiliza aquilo e aprende outras coisas que estão nos ensinando. E aí, por isso que a inovação acaba ficando no Vale do Silício. Porque quando a gente olha para a nossa realidade,
a gente não enxerga nada ou pouca coisa do que existe lá no Vale do Silício. Então, aqueles robôs imensos, aquelas telas de 50 polegadas, não chegou para a gente ainda dentro dos nossos negócios. E aí a gente olha para aquilo e fala, mas não existe inovação dentro da favela. Existe sim. A favela cria, faz, investe e evolui inovações todos os dias. E esse é só um único exemplo de inovação dentro da periferia. Um outro tipo de inovação, não sei se vocês já ouviram falar no mercado de trabalho do conceito de community. Quem já ouviu falar? Alguém aqui já ouviu falar? Algumas pessoas. O que é o community? Community nada mais é que uma pessoa que é contratada para juntar outras pessoas e fazer rodas de conversas, eventos e, a partir disso, reforçar a imagem daquela empresa. A gente já faz isso dentro da periferia, não faz? A associação de moradores é a prova disso. A gente se junta para resolver problemas, às vezes a gente se junta para causar alguns problemas que precisam ser causados, mas a gente já faz isso há muito tempo. Só que a gente precisa tomar cuidado quando isso vai para o mercado, ganha um nome em inglês e a gente perde a nossa identidade. Porque é muito importante estar nesses espaços. Como eu trouxe para vocês, que eu fui no MIT, fui na ONU, fui em Harvard. Eu não só acho que a gente deve ocupar esses espaços, como eu tenho certeza que eles são nossos. E que é lá que a gente deve estar também. Mas é importante que a gente não perca a nossa identidade. É importante que ao chegar em Harvard, a gente não esqueça que a churrasqueira de tijolo também é inovação. Porque isso vai fazer total diferença no que a gente cria dentro dos negócios. Segundo uma pesquisa da minha empresa Futuros Possíveis, 87% das pessoas sentem que possuem as habilidades técnicas e socioemocionais para manter seu emprego no futuro. Basicamente, a gente perguntou para as pessoas assim, você é criativo? E aí me respondam vocês são criativos? Faltando criatividade nessa plateia, gente. Vocês são proativos? Proatividade já tem mais. Vocês pensam fora da caixa? Beleza, essas são soft skills. Entretanto, a mesma pesquisa aponta que 49% das pessoas não sabem o que são soft skills. Será que esse futuro do trabalho, essa revolução tecnológica que a gente está fazendo, não passa por coisas tão simples como deixarmos de usar o estrangeirismo na nossa linguagem para que as pessoas possam ter acesso? E aí, de novo, a gente coloca um nome diferente em algo que a gente já faz, em algo que a gente já exerce. E a partir daquele momento, a gente entende que nunca é suficiente. Vocês entendem que enquanto a inovação for tida apenas como Vale do Silício, a gente não consegue avançar coletivamente? Porque é só a partir do momento que a gente entende que a churrasqueira de tijolo também é inovação e começa a trazer isso para dentro dos espaços, sejam espaços de escola, sejam espaços de trabalho, sejam espaços de conversa, que a gente começa a evoluir. A inovação do futuro não vai ser baseada apenas em tecnologia, mas em como a tecnologia pode resolver problemas sociais. E nós temos diversos exemplos de como a tecnologia pode resolver problemas sociais e em como a gente tem feito isso dentro das periferias. O quanto a gente se une em comunidade para fazer acontecer coisas que por muitas vezes não chegam dentro da favela. O quanto a gente se une para fazer horta comunitária, para conseguir dar uma melhor qualidade de vida e um alimento básico muito melhor para o que a gente está trazendo. O quanto a gente se une em comunidade para que as pessoas possam aprender tecnologia, utilizar o computador, o quanto empresas e instituições estão entrando dentro das periferias a partir das nossas perspectivas para que a gente consiga trazer a nossa perspectiva de favela mesmo para os nossos produtos, para o que está sendo criado no mercado. Quando a gente fala de tecnologia, inovação,
E principalmente, quando a gente fala de evolução de processos, sabe quem faz isso muito bem? A favela. A gente faz isso muito bem. E falo eu sendo uma pessoa periférica da Vila Padre Dionísio, de Minas Gerais, Contagem. Quando a gente olha para a favela, que por muitas vezes não poderia ser chamado de favela, né? Esse nome ele foi permitido ser utilizado este ano, porque era um nome tido como pejorativo, que as pessoas não gostavam, mas é a favela que cria mesmo. Porque a gente costuma dizer que para uma pessoa de classe média alta que está ascendendo, existe uma pessoa de periferia trabalhando para aquela pessoa. Então, boa parte de quem constrói esse Brasil somos nós. E aí a gente permite que, se você não tem uma soft skill, você não pode. Essa é uma conversa não só com vocês, mas também com empresas, que possam olhar com um pouco mais de cuidado, sensibilidade e carinho na formação desses profissionais que estão dentro das suas empresas. E para você que vai entrar no mercado de trabalho, para você que vai aconselhar alguém que vai entrar no mercado de trabalho, para você que está buscando um emprego, eu sei que às vezes a gente precisa e que os boletos estão lá na porta da geladeira. Mas quando você for numa entrevista, você não pode ter vergonha de dizer que você mora na favela sim, se você morar, é claro, e que na favela também existe inovação. Tenta ver isso, o quanto você pode contribuir trazendo a sua própria perspectiva para essa conversa. E você pode ter certeza que os seus produtos, processos, serão completamente diferenciados. Nós somos jovens que estão moldando o futuro com soluções locais e potencialmente globais. E aí eu queria contar para vocês de algumas empresas que estão fazendo isso, sendo empresas de favela, tá? Tem uma empresa em BH que se chama Lá da Favelinha. Lá da Favelinha é uma escola de música, de arte, de cultura, que leva a nossa cultura periférica para o Brasil e para o mundo. Eles estavam em Paris, inclusive, levando toda essa potência que existe aqui no Brasil e trazendo um pouco das nossas narrativas. Em Salvador, existe o Vale do Dendê. O Vale do Dendê é uma aceleradora de negócios, que o foco do Vale do Dendê é acelerar negócios negros com foco em inovação. As pessoas gostaram, vocês viram, né? O Vale do Dendê ele tem um papel muito importante na economia de Salvador e no que está sendo desenvolvido. Ainda em Salvador, tem um evento sensacional, que é um evento para pessoas pretas e periféricas, que se chama Afropunk. Se vocês não foram, tentem participar desse evento. Tenham a oportunidade de participar de um evento que mudou a estrutura de negócio de um estado inteiro. Eu não estou falando de um bairro, eu estou falando de um estado inteiro. Mudou completamente a perspectiva de negócio. Aqui no Rio de Janeiro, existem várias iniciativas e com certeza vocês vão poder dizer muito melhor que eu. Mas o antigo Labjaca, que hoje é o Decodifica, tem feito um trabalho sensacional na busca, não só por equidade dentro dos negócios, mas também por desenvolvimento de pessoas negras. E aí, antes de ir embora, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi em Harvard, no MIT, na ONU. Lá eu aprendi que as pessoas estão muito curiosas para entender um pouco do que a gente faz aqui. Elas não nos conhecem. E por isso que é tão importante a gente ir lá e se apresentar. Eu quero muito que vocês tenham a oportunidade de vivenciar isso um dia. E chegar lá, e mesmo com o inglês fluente ou não, tá? Porque as pessoas precisam nos entender também. A gente precisa se esforçar, mas elas também precisam. Afinal, a gente fala 2 idiomas, né, gente? A gente fala o português e está tentando falar o inglês. No caso, elas dominam só o inglês. Então, se esse for um medo que te impede, eu já sugiro que você retire ele da sua lista. E tente a si mesmo.
Eu aprendi no MIT que as tecnologias que eles criam dentro do MIT são tecnologias incríveis, mas que quando eles ouviram o que a gente faz no Brasil, eles nunca tinham vivenciado nada igual. Eu vi professores de boca aberta falando: nossa, é sério que vocês fazem isso? Uau, que incrível! O MIT é o maior laboratório de tecnologia do planeta. E eles ficaram assustados com o que a gente faz. Quando eu perguntei para um professor, inclusive em Harvard, o que ele achava em relação à tecnologia, inteligência artificial e como a gente poderia resolver problemas sociais com isso, ele não conseguiu me dar todas as respostas para essa pergunta. Enquanto aqui no Brasil, a gente já está respondendo isso há tempos. A gente já está falando de racismo algorítmico. A gente já está tentando entender como nós podemos criar produtos e processos muito mais inclusivos e como a inteligência artificial vai impactar em o futuro do trabalho, que por muitas vezes não é para todos. Aqui no Brasil, a gente já está tentando resolver problemas como a gente fala tanto de inteligência artificial se hoje mais de 36 milhões de pessoas não possuem acesso à internet? No MIT eles ainda não estão olhando para isso. Quem está olhando para isso é a gente. Por isso que é tão importante a gente olhar as nossas narrativas. E por último, mas não menos importante, eu estava na Semana de Clima de Nova York, na ONU, e tinham discussões incríveis acontecendo com todos os países. Então, para quem não sabe, essas discussões da ONU são discussões muito importantes porque elas ditam várias decisões que vão ser tomadas nos países a partir daquela agenda. Então, nós temos ali uma reunião de vários países. E o que foi mais impressionante foi o Brasil estar lá levando as suas potências indígenas. Então, nós tínhamos povos indígenas e originários cobrando não somente demarcação de terras, mas cobrando também que as narrativas indígenas sejam consideradas na tomada de decisão. Quem está fazendo isso é o Brasil. É a gente que está fazendo isso. Por isso que eu queria trazer para vocês da inovação além do Vale do Silício. Eu ainda não estive lá, mas eu estive em lugares que falam muito dessa inovação do Vale do Silício, que trazem essa Califórnia para dentro dos nossos negócios. E todos os dias, por muitas vezes, nos dizem com termos em inglês que você não tem a skill necessária para aquele trabalho, para aquele desenvolvimento ou para aquela demanda. Eu estou aqui para dizer para vocês que a gente tem e que é importantíssimo que a gente considere isso. E aí, eu quero me despedir, me apresentando. Muito prazer, eu sou Andresa Maia, filha da Maria e do Roberto. Eu sou uma mineira de Contagem, da Vila Padre Dionísio. Me formei em recursos humanos com muita dificuldade e através das cotas. Estou chegando de Nova York, onde eu estava discutindo muito sobre o futuro do mundo e do Brasil, com várias outras lideranças globais. Essa não é uma conversa sobre mérito, é uma conversa sobre potência, do quanto a gente precisa olhar para dentro de casa antes de querer ir no Vale do Silício. Muito obrigada, gente.